começou a analisar uma empresa do setor elétrico e começou a perceber que ela é uma barganha, ela tem um preço-lucro muito baixo, um preço-valor patrimonial muito baixo, múltiplos de rentabilidade muito alto. Mas será que essa empresa é realmente tão boa assim? Antes de começar a olhar uma empresa do setor elétrico, você precisa entender uma coisa que é muito importante nesse momento da análise. Acontece que o setor elétrico ele é completamente diferente de outros setores. E a diferença que existe não vai apenas na forma que a empresa ganha dinheiro, né? Por exemplo, se você comparar com uma empresa de varejo ou de indústria, essas empresas ganham dinheiro vendendo algum produto. O setor elétrico ele é um setor que trabalha com energia elétrica. Ele trabalha ou com geração, ou com transmissão, ou com distribuição. Mas além dessas diferenças, ele é um setor que tem uma contabilidade também diferente e que você precisa estar atento na hora de analisar. A principal diferença é que essas empresas elas são obrigadas a prestar dois tipos de balanço contábil. Um deles é o formato IFRS, que é o padrão que todas as empresas e todos os setores utilizam ao redor do mundo. É um padrão internacional que veio para ajudar a organizar a contabilidade mundial, mas ela também é obrigada a informar no formato regulatório, que é ordenado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse formato, a principal diferença, eu não vou entrar muito aqui em termos técnicos de contabilidade, até porque nós temos um curso de valuation para isso. Se o seu intuito for se tornar um profissional ou analisar empresas com mais profundidade, sugiro que você procure mais informações sobre o curso. Mas apenas para simplificar e para nivelar o conhecimento. O formato IFRS, ele reconhece as receitas das empresas no momento em que elas acontecem. Então, suponha que você fez uma venda que foi dividida em 12 meses. Você vai receber isso ao longo de um ano. Quando você for fazer o seu balanço em IFRS, você vai reconhecer essa receita no momento em que você fez a venda. No caso das empresas, como os balanços são trimestrais, elas reconhecem essa venda dentro de um determinado trimestre, que foi quando ele ocorreu, mesmo que o dinheiro não tenha entrado efetivamente no caixa. A gente chama isso de regime de competência. Acontece que os balanços regulatórios eles são o contrário disso. Eles vão reconhecendo os resultados à medida que eles vão acontecendo. E qual é a diferença disso? Eu vou te mostrar agora na prática. Aqui abaixo nós temos o resultado, o site de RI da Taesa, a famosa, todos os investidores aí conhecem a empresa na bolsa, e aqui eles têm um gráfico que é bem legal. Esse gráfico aqui ele mostra justamente comparando os resultados em IFRS e em balanço regulatório. Perceba aqui que nessa barra mais escura é o regulatório e na barra mais clara é o resultado em IFRS. Perceba a diferença. Em alguns momentos, como aqui em 2020, houve um pico maior, um pico muito alto de resultados aqui de receita na Taesa. Quando você olha também para despesas, custos, até mesmo lucro, lucro IFRS, vamos ver os custos e despesas. Você percebe que os resultados eles são bem mais comedidos, digamos assim, quando é o resultado no formato regulatório e eles variam mais quando é resultado IFRS. Mas a gente consegue ver isso com bastante profundidade quando a gente olha os resultados da ISA-CETEP, que é a TRPL4. Né? Quando você olha aqui nos resultados da empresa, informações financeiras, central de resultados, aqui você vai encontrar os balanços da empresa de todos os anos. E eu quero olhar aqui com você especificamente o ano de 2016, que foi o ano em que a empresa recebeu uma indenização por parte do governo federal por causa de alguns problemas que houve com legislação e ela acabou sendo indenizada por um erro do governo. Aqui em 2016, quando você olha o resultado da empresa, perceba que em 2015 o resultado IFRS, no balanço que é internacional, ela teve uma receita de 1,2 bilhão. E quando você olha em 2016, ela teve uma receita de 7,7 bilhões. Isso dá mais de 500% de aumento. Mas o que houve? O que aconteceu foi que ela recebeu essa indenização do governo e ela foi reconhecida no balanço IFRS no momento em que houve esse reconhecimento, que foi no ano de 2016. Quando você olha o resultado regulatório, o aumento não foi tão expressivo assim.
Perceba, 2015 para 2016, por exemplo. Enquanto aqui no resultado IFRS nós tivemos uma diferença de 500%, no resultado regulatório, 954,8, 9,6, foi de 7%. Essa foi a variação real. E por que é que isso acontece? Como eu comentei com vocês anteriormente, o resultado regulatório ele vai reconhecer o resultado à medida que ele for entrando. Então, se no primeiro trimestre entrou 1 bilhão e no segundo trimestre entrou 2 bilhões, ele vai reconhecer exatamente esse valor em cada trimestre. No IFRS, a empresa recebeu uma indenização, né? Ela foi concedida uma indenização à empresa no ano de 2016, mas ela não recebeu esse valor imediatamente no ano de 2016. Ela foi recebendo isso ao longo dos meses e ainda está recebendo até hoje. Tá? Então, mesmo que esse dinheiro não tenha entrado no caixa da empresa naquele primeiro momento, ele já foi reconhecido e isso causa uma distorção nos resultados. É isso que você precisa entender entre os resultados IFRS e regulatório. Quando você for olhar as empresas do setor elétrico, dê preferência sempre para o resultado regulatório, pois ele é mais fiel com a realidade, tá bom? O que é que isso causa de impacto? Esses sites consolidadores aqui, como o Status Invest, por exemplo, ou o Fundamentos, praticamente qualquer um desses sites, ele faz a compilação das informações. Só que ele faz isso com base no resultado IFRS. E isso causa distorções no resultado. Por exemplo, vamos ver aqui o lucro por ação. Quando você puxa o histórico do lucro por ação, ó, no ano de 2016, justamente quando houve o reconhecimento, a empresa teve um lucro aí de R$ 30 por ação. Só que, como eu expliquei para vocês, isso não condiz com a realidade. Isso foi algo apenas contábil. Esse dinheiro não entrou no caixa da empresa nesse momento. Então, isso causa uma distorção. Quando você olha para os resultados da empresa no formato IFRS e vê uma distorção dessa, você pensa que a empresa está muito barata, mas isso não condiz com a realidade. Tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha agregado para você, que ele tenha sido útil de alguma forma. Aqui embaixo nos comentários e na descrição desse vídeo nós temos algumas informações relevantes aí que podem te ajudar. E dentre eles nós temos também um relatório gratuito da Taesa, onde a gente fala um pouquinho mais da empresa, conta um pouquinho da história dela e também o preço justo. Tá bom? Se você quiser conferir, fique à vontade. Já nos siga nas nossas redes sociais e acompanhe nosso conteúdo, além de deixar aí abaixo sugestão de conteúdo, dicas e algo que você ache relevante a gente trazer aqui no canal, beleza? Eu sou Gabriel Duarte, analista de investimentos aqui da Ticker Research e o analista responsável pela carteira de ações de dividendos. Valeu!